E nesse meio, como você tem atendido tantas famílias, na sua visão, quais têm sido os desafios mais grandiosos que você tem observado, que talvez tenham chegado até você, como manejar, como tem sido? Olha, eu tenho visto muito assim, porque a criança e o adolescente chega lá, o jovem, eu atendo mais adolescente jovem, mas chega a criança também, Uhum. que por vezes eles são sintomas, não é regra, de uma família que está disfuncional em alguns aspectos. Muita projeção, muita expectativa, alguns traumas vividos na vida desses pais que são direcionados para esses filhos. Claro, tirando a parte dos meninos, dos filhos e filhas que têm transtornos, e a gente não nega a existência de transtornos e problemas emocionais, e aqui eu já faço um apelo para você, tenta tirar de você essa narrativa que faz terapia quem está doente. Não, terapia é para quem está saudável, é para quem quer ficar saudável. Saudável na escolha, não necessariamente nas emoções ou no transtorno que passa, mas terapia precisa ser feita. Então, procure um bom psicólogo, um bom terapeuta, vá fazer sua terapia, viu? Tenta desconstruir, inclusive o povo de Deus que pede tanta sabedoria, sabedoria aí também na escolha com a terapia. Então, assim, respondendo você, o que eu mais vejo nos dias de hoje é a dificuldade com frustração. Sim. As pessoas não querem ser frustradas, os pais não querem frustrar os seus filhos, e as pessoas estão com dificuldade de dizer não. Não. Verdade. E aí, como eu sei que a gente está falando para muita gente do povo de Deus também, e não matarás, não roubarás. Bom, o não é uma punição. O não é cuidado, o não é aprendizado, o não é limite. Então, o que mais chega é assim, eu preciso de um diagnóstico, que muitas vezes precisa ter mesmo, né? Sim. Com o médico, com avaliação, tudo certinho. Mas eu preciso de uma resposta daquilo que eu não consegui limitar. A ausência de limites hoje é um grande problema nessa geração. E não é só para jovens, não. É na relação de casal, é na relação familiar, na comunicação, na invasão do outro, no desrespeito ao outro, inclusive com relação aos filhos. Sim. Porque a pessoa tem medo de ser abandonada, ser rejeitada, ser deixada para trás. Vem cá, mãe, eu pergunto, mas você quer ser deixada para trás? Mas meu filho vai querer saber de mim. Eu disse, mas agora ele não tem que saber disso, agora você tem que cuidar dele. Você é a segurança emocional dele também, pai, mãe. Então, assim, que agonia é essa que você está de ser medo de ser rejeitado? Vá para a sua terapia, procura um psicólogo e vai cuidar disso. Sim. Porque não está certa a ordem. Então, tem dificuldade de dizer não. Sim. E aí fica sempre dizendo assim, esse menino é um erro, essa mulher é um erro, fulano é um erro, mas eu nunca olho para mim. Então, essa dificuldade com frustração, de limitar espaços, de limitar o outro e de se limitar, de cuidar das próprias impotências, reconhecer que tem impotências, é um grande desafio. E você acha que nós, como mães, a pastora como pastora, nas relações familiares, você acha que essa dificuldade de dizer não vem de uma cura que nós precisamos primeiro? Quando eu não me esvazio daquilo que me curou, pelo menos assim, aí tem uma frase que às vezes eu falo lá, eu só reconheço o que eu conheço. Sim. Eu não olhei. Então, abandono, rejeição, humilhação, tantas feridas que são abertas na nossa trajetória. Eu não olhei para mim. E aí chegam mães lá, homens, cuido tanto desses meninos, cuido tanto da minha casa, eu digo, será porque você cuida tão pouco de você? Que tipo de verdade você está vendendo para o outro? Ou que tipo de mentira está sendo alimentada? Então, eu preciso, se não me curar ou ressignificar esse processo. Eu saber que, às vezes, eu não consigo dizer não para o filho porque eu estou com medo de ser abandonada. Ou eu estou com medo de estabelecer um limite na comunicação com meu marido porque você deixar de ser esposa, zelosa, ao me comunicar e dizer que aquilo me fere. Sim. Quem que está ferindo mais? O outro ou eu também estou me ferindo? Aí tem que trazer a noção também de autorresponsabilidade. Sim. Então, Mirella, precisa sim. Se não faz, acho que é uma psicanalista francesa, acho que é Françoise Doutor, ela fala que a gente precisa falar a verdade para os nossos filhos e que a criança, na verdade, acaba sendo sintoma daquilo, das feridas, das projeções, do que aconteceu na vida dos pais. Sim. Nós, enquanto pais, nós, enquanto mulheres, precisamos nos olhar para dentro de si. Cuidado emocional também é um chamado para essa geração. É um ato de amor. Uma mãe com trauma do passado prejudica na atual criação dos seus filhos? Sim. No manejo, no cotidiano. E muitas vezes, grande parte das vezes, não é consciente, é inconsciente. Aquela ferida está ali, por vezes é uma repetição, que a gente chama na terapia sistêmica de uma repetição de um legado ancestral, familiar.
e que vem passando de gerações, e você acaba projetando aquilo ali em expectativas, em frustrações, em excessos na criação desse filho. Então, sim, minha querida, você precisa se olhar, precisa buscar para que isso não seja direcionado aos seus queridos filhos. E vou reforçar, nem sempre é consciente. Agora, é sempre doloroso Sim. para as duas partes. Sim. E muitas vezes a gente não quer tocar na ferida, né? Porque a gente quer ser super mulher, super crente, super mãe. E aquilo que muitas vezes a gente está carregando, acho que o nosso consciente, próprio cérebro, ele nos... Como se ele estivesse nos escondendo daquilo Blinda, que né? blinda, daquilo que dói, que machuca. E eu me lembro de uma passagem que tem na Bíblia que fala que Isaac, ele vai reproduzir com Rebeca a mesma coisa que Abraão fez com Sara. Sim. E isso trouxe consequências para a vida dele, como trouxe para Abraão. Então, ali o Senhor está nos dando a primeira chave de que nós precisamos nos posicionar diferente para não cometer os mesmos erros dos nossos pais. E, assim, se nós olharmos para a Bíblia, é totalmente pedagógica, Regi. Didática, eu diria. Também. Né? É Tudo vida. tudo que nós estamos passando hoje, alguém já passou e está aqui para nos ensinar. Então, assim, o que você aconselharia para uma mulher hoje que está passando por um divórcio, que está passando por uma situação muito difícil, que está com uma crise de identidade muito grande e não sabe o que fazer? A gente sabe que terapia nem sempre é acessível para todo mundo. Né? Sim. Terapia psicológica. Eu sou terapeuta familiar, de outra linha. Mas a primeira coisa que eu recomendo, se você pode, busque ajuda em terapia. Sim. Não é bobagem, não é uma conversa. Um bom profissional de psicologia, um profissional dessa área, vai conseguir conduzir você, orientar, te ouvir, e você vai encontrar o seu caminho. E isso não nega o seu legado na sua vida espiritual. Nós somos um conjunto, biológico, espiritual, emocional, físico. Isso é o ser humano, nós somos esse conjunto. Você não tem condições de pagar uma terapia. Você precisa começar a cuidar de você naquilo que você consegue, que você Sim. pode, que é acessível. Parece ser tão bobo, mas uma atividade física, Sim. Beber água. beber água, cuidar do seu feminino, falar, escrever o que você sente, a escrita terapêutica. Uhum. Claro, você não vai fazer um tratamento, porque o adequado mesmo é que você faça um processo terapêutico. Sim. Mas eu falo assim, partindo do princípio que hoje você não consiga ir. Sim. Utilizar ferramentas em que você cuide da sua saúde mental. E de que você tenha clareza de que o outro faz as escolhas dele. Então, se está vindo um divórcio, o que me cabe? Uma coisa que te ajuda muito são as perguntas. O que é meu e o que é dele? Sim. Até onde isso aqui precisa ficar em mim? Porque aí, quando eu começo a me olhar, a questionar, por mais que doa, eu vou chegando nas impotências e nas dores. E a possibilidade de se ver e de ressignificar aumenta um pouco. Sim. Então, não estou orientando aqui ninguém fazer algo sozinho, porque sozinho fica difícil. Sim. Mas dentro das condições de cada um, precisa se olhar, adotar estratégias e não negar, não se boicotar. Porque a tendência numa separação é se sentir culpada, se isolar, Sim. achar que foi, né, pegar o que é do outro para você. Você pega o Sim. que é teu. Sim. E como é que eu sei o que é meu? Se pergunte. Não tem uma palavra? Examine-se a si mesmo. Sim. Se olha. Exatamente. Não é? O que custa? Mas a gente tem muita dificuldade de se olhar, de parar. E às vezes vai ser mais fácil pegar um vídeo, ficar rolando lá no Instagram sobre separação, separação, separação. E o cérebro vai ficar naquilo. Mas Sim. e eu? E o meu ser? E o feminino que é em mim? E a mulher de fé? Ou a mulher que é em mim? A mãe? O que dá para fazer a partir disso aqui? Sim. Então, as perguntas que você pode fazer a você, para que você possa ter um pouquinho mais de clareza sobre o que é teu e o que é do outro. Porque, às vezes, a gente fica igual uma esponja. Quando a gente vai lavar a louça na pia, pega a gordura todinha do outro e fica aquela esponja tão cheia de gordura e parte não é nem nossa. Sim. Então, assim, Verdade. separar um pouco o que é do outro, o que é meu, ajuda um pouquinho nesse processo. Sim.